Olá, mais um dia de Deus para as nossas vidas, mais um dia que nós podemos desfrutar do amor de Deus. Como eu sempre falo, a palavra desfrutar é usufruir, e eu só usufruo daquilo que eu conheço. Então, para você precisa conhecer a palavra de Deus, nós precisamos desvendar, muitas vezes, esses mistérios que estão ocultos aqui, esse tesouro escondido que é a palavra de Deus. Para quê? Para que nós possamos usufruir disso tudo, desfrutar disso tudo, de tudo aquilo que Jesus fez por você e por mim naquela cruz. Eu sempre falo, as pessoas, elas só não vão para o céu porque elas não sabem, elas não conhecem o que Jesus fez na cruz por elas. Quando nós conhecemos essa graça, qual graça? A graça é um favor de Deus, é um presente de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 está escrito assim: porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então a graça, esse favor de Deus, esse presente de Deus, esse sacrifício que Jesus fez por você, Ele morreu na cruz por você, Ele se ofereceu por você naquela cruz, Ele entregou a sua vida por causa da sua vida. É tão interessante que Pedro... Tem um dia que Pedro, quando Pedro descobre que Jesus, ele fala, Jesus está se despedindo deles, e Pedro descobre então que Jesus vai se entregar, a palavra de Pedro é assim: Jesus, tem dó de si mesmo, Jesus, não faz isso com você não. E Jesus fala assim: mas foi precisamente para essa hora que eu vim cumprir um projeto de Deus, eu vim cumprir uma missão de Deus, e está chegando ao fim, os seus 33 anos e meio, estava ali terminando o quê? Finalizando o projeto de Deus na vida de Jesus. Qual era esse projeto? Nascer sem pecado, viver sem pecado, morrer, se entregar voluntariamente naquela cruz por causa de você e de mim. E o que é a salvação, pastor? A salvação nada mais é do que acreditar, crer que você e eu nascemos pecadores, porque somos descendentes diretos de Adão e Eva, nascidos fora do paraíso, ou seja, espiritualmente mortos. Crermos que Jesus, sendo Filho de Deus, porque Jesus não é filho de José e Maria, Ele é fruto do Espírito Santo, tanto é que o Espírito falou para José: José, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que foi gerado nela é fruto do Espírito. Então Jesus nasceu diretamente do céu, Jesus é o Filho de Deus, que nasceu por vias normais nessa terra. Para quê? Para viver nessa terra e pagar o preço do pecado através do sacrifício, da entrega dele na cruz por você e por mim. A salvação consiste em aceitar essa substituição na cruz, em aceitar essa proposta de Deus para você. Qual proposta? Eu entrego o meu filho para morrer no seu lugar. Deus amou a você e a mim de tal maneira que Ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna consiste em aceitar a morte substitutiva de Jesus na cruz por você e por mim. O que tem de difícil isso? É graça, é favor, é presente. Quando você recebe um presente, é algo que foi dado. Jesus, Ele é esse presente de Deus para nós. Jesus nos foi dado, nos foi entregue. A salvação, a graça, ela consiste nisso. Aceite Jesus na sua vida. Não é mudar de religião, não é mudar de igreja, é aceitar essa vida de Deus chamada Jesus por você e para você. A Bíblia diz ali em João capítulo 1, verso 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam o quê? Receberam Jesus, receberam o sacrifício de Jesus, aceitaram o sacrifício de Jesus pela vida deles. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É vontade de Deus que você nasça dele, é vontade de Deus que você creia nele, é vontade de Deus que você se torne um filho de Deus. Então somente creia, apenas aceite isso. Apenas aceite o jeito de Deus que Ele escolheu para te salvar. As pessoas falam muito, Todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. É um caminho, é uma vida, é uma verdade. A Bíblia não é um monte de palavra, a Bíblia é a verdade.
A Bíblia é a voz de Deus escrita. A Bíblia é o amor de Deus em palavras por causa de você. Aceite isso que eu estou te dizendo. Aceite essa verdade na sua vida. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Aceite, fala: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te aceito como meu dono, como meu Senhor, como meu Salvador. Entregue a sua vida para Ele de verdade. E você vai experimentar uma vida nova. O novo nascimento consiste em abrir o seu coração e permitir que essa graça, que essa verdade, ela inunde a sua vida, ela entre na sua vida e você nunca mais morra eternamente. Jesus um dia disse: aquele que crer em mim não morrerá eternamente. Essa vida física, essa vida normal, nossa, ela vai ter um fim. Mas eternamente, você e eu podemos viver uma vida na presença de Deus eternamente, sem fim. Não são 1000 anos, 1 milhão de anos. É uma vida eterna na presença de Deus. Como é que eu vivo isso? Entregue a sua vida para Jesus, creia nisso. Não é que eu estou falando, não é o que o sal da terra pensa ou crê. É naquilo que está escrito pela palavra. Amém, meu irmão? Hoje nós estamos aqui, né, já faz... nesses últimos meses, nós estivemos construindo essa igreja que ficou maravilhosa. Não sei se você assistiu, né, o dia da inauguração, que foi transmitido, né, ao vivo pela TV Plan. Foi uma noite de festa, de alegria. O pastor Célio estava conosco, muitos milagres. E se você não assistiu, né, se você não participou, vem participar conosco. A igreja ficou gostosa, confortável. Muitos me falaram exatamente isso. Falaram: pastor, a igreja não está luxuosa, mas a igreja está muito aconchegante, a igreja está confortável. E é exatamente isso, nós não queremos desperdiçar o dinheiro do Senhor. Né? Todo o dinheiro que foi investido aqui foi para produzir conforto para você. Então venha, né? Esteja conosco nos nossos cultos, às quartas e às sextas, às 8 horas da noite, e todos os domingos, às 7 horas da noite, nós temos tido cultos maravilhosos aqui. E você é o nosso convidado de honra. E o primeiro programa que eu quero falar com você hoje, nessa nova igreja, é a respeito disso. Deus falou assim para mim. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar? Ele falou assim: pergunta para as pessoas o que elas fizeram nesses últimos 6 meses. E ele perguntou para mim: o que você fez nos últimos 6 meses? Eu falei assim: eu trabalhei arduamente, eu não faltei um dia aqui na construção, das 7 da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta, e muitos sábados também. Eu trabalhei todos os dias aqui na obra. E hoje, né, o dia que você vier aqui, você vai ver como ficou agradável, como ficou, né, confortável a igreja. Nós sempre queremos vidas agradáveis, nós sempre queremos vidas confortáveis, mas nós estamos dispostos a trabalhar arduamente para que as construções sejam edificadas. O que você fez nos últimos 6 meses? O que você tem feito nesses últimos anos da sua vida? Se você tem uma casa hoje própria, eu tenho certeza que você trabalhou para que essa casa fosse edificada. Se você tem uma empresa, eu sei que os primeiros dias, os primeiros meses, ou talvez os primeiros anos, foram anos difíceis, meses difíceis. Nós sempre queremos os resultados, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar esse preço. Muitas vezes nós queremos só as coisas prontas, mas nós não estamos dispostos a trabalhar para que essas coisas aconteçam. Jesus na cruz, ele pagou um altíssimo preço, ele trabalhou durante 33 anos para oferecer para você e para mim a salvação. Essa salvação espiritual, ela é 100% pela graça. Agora, os outros confortos, se você quiser um conforto eterno, você precisa aceitar, mediante a fé, a salvação, o preço, o sacrifício que Jesus fez. Agora, se você quiser um conforto nessa terra, você precisa trabalhar arduamente. E sabe qual que é o maior trabalho, o maior esforço que você e eu precisamos fazer? Nós precisamos crer nessa palavra. Esse é o grande esforço, esse é o grande empenho, é o grande trabalho que eu e você precisamos ter nessa terra para que as coisas funcionem nas nossas vidas. Esse é o grande esforço que você e eu precisamos ter nessa terra para que nós venhamos a construir algo maravilhoso nessa terra. Olha aqui o que diz aqui.
Eu tinha um outro texto aqui na minha cabeça, mas olha o que está escrito aqui. No capítulo 6 de Lucas, diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar por ter sido bem construída. Irmão, eu participei daqui da construção desde quando estava no terreno bruto ainda. Eu sei a profundidade das sapatas, eu sei a largura da estrutura, do alicerce, dos fundamentos aqui. Nós já tivemos chuvas aqui bem fortes e não tem uma goteira dentro da igreja. Não balança, não vibra, não tem trinca, não tem nada, porque ela foi bem construída. E eu participei dessa construção. Meu irmão, se você quiser uma vida bem construída, você precisa escolher os materiais certos, você precisa participar ativamente dessa construção, tem um sabor diferente, tem um gosto diferente, quando você participa dessas coisas, quando você pega a palavra de Deus e você pratica, e você começa a ver resultado. A tua vida ela vai sendo construída, a sua vida ela vai sendo edificada, as coisas vão dando certo, e é sobre isso que eu quero falar com você. O que você fez nesses últimos 6 meses? O que você fez no ano passado? Nós estamos no mês de abril de 2014. O que você fez de abril de 2013 até abril de 2014? O que você fez? Porque se você não aqui, mas aquele que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre areia, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, ela logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que você fez nesses últimos anos? O que você tem feito nos últimos anos da sua vida? Quais são os materiais que você tem utilizado para construir o seu casamento, para construir sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida profissional? Quais são os materiais que você tem usado para construir sua vida de saúde? Será que você ainda é um dependente de medicamento? Eu sei que às vezes o medicamento ele é necessário, mas Deus ele veio nessa terra para que você não vivesse escravo de um medicamento. Meu pai e minha mãe foram visitar minha tia um dia desse da semana passada, ou 2 semanas atrás, e foi interessante que ela falou assim para o meu pai, falou para minha mãe, falou assim, foi numa quarta-feira, e ela falou assim, de ontem para hoje, esses últimos dias eu não estava conseguindo colocar o meu pé no chão, porque ele estava inchado, eu estava com problema no calcanhar, só de encostar eu estava doendo demais. E ela falou assim, ontem teve um pastor que veio aqui em casa, e ele orou por mim, e eu já acordei completamente curado. Ela mostrou o pé para os meus pais, e estava perfeito. Aí meus pais perguntaram assim, quem que veio aqui? Ela falou assim, o pastor Marcelo. Ontem eu assisti o programa, esse mesmo programa que você está assistindo agora, ou que você está ouvindo agora, esse mesmo programa, ele alcançou a minha tia lá na casa dela pelo simples fato que eu levei a palavra de Deus para ela e ela deu crédito a essa palavra. Então ela aceitou essa palavra na vida dela. E qual foi o resultado? Foi o resultado coerente da palavra. Jesus veio para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E ela deu crédito a essa palavra, e ela creu nessa palavra, e ela teve fé nessa palavra. E o resultado não é outro. Deu certo na vida dela, como vai dar certo na vida de todo aquele que crê. Você é um crente? Estou perguntando se é evangélico, não, que bobagem esse negócio de evangélico, eu sou da religião A ou B. Meu irmão, estou perguntando se você é um crente em Jesus, se você crê no Senhor, porque se você crê no Senhor, Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Amém? Já nós vamos voltar, nós vamos dar continuidade a essa construção, porque eu sei que você quer construir algo na sua vida.